Agradecer a Úrsula e vamos convidar o professor José Meneleu Neto, da Universidade Estadual do Ceará e também da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que vai fazer a segunda apresentação de hoje, e depois abrimos para a plenária para o debate. Boa noite. Bom, depois da brilhante palestra da professora Úrsula, nos brindou com essa análise da nova economia, né, da economia do ciberespaço. A minha intenção aqui é dar uma contribuição no sentido de pensar a questão da reestruturação produtiva do âmbito do espaço urbano, com ênfase na experiência latino-americana. E eu dividiria a minha apresentação, espero que seja breve, em 3 momentos. O primeiro momento é uma recuperação teórica de uma contribuição que é extremamente importante, que é a contribuição do professor Milton Santos, inclusive uma contribuição que encontrou agora, recentemente, cerca de um ano atrás, reedição de um livro de 1979 chamado O Espaço Dividido. Então, a primeira parte da minha apresentação é uma tentativa de recuperação crítica dessa contribuição de Milton Santos para entender a natureza específica dos processos de urbanização na América Latina, em que pese ele não se referia apenas à América Latina, mas o que ele considera como o específico dos processos de urbanização no terceiro mundo. Bom, no segundo momento, a ideia é pensar o que mudou no contexto desde que Milton Santos realiza essa reflexão. Portanto, nós inserimos no modelo de Milton Santos algumas questões relativas à reestruturação capitalista, que na América Latina é particularmente intensa, em meados dos 80, sobretudo da década de 90. E no terceiro momento, eu vou localizar mais especificamente com um estudo de caso algumas repercussões dessa relação entre a questão da reestruturação produtiva na América Latina e o espaço específico da urbanização latino-americana. É claro que uma parte desse trabalho ele tem muito a ver com a experiência local que nós encontramos em Fortaleza, né? E essa experiência local ela vai nos ajudar a entender alguns processos específicos de precarização do trabalho, né, que ocorrem na América Latina ao longo do processo de mudança do modelo de desenvolvimento capitalista. Então, poderia dizer que, por coincidência feliz, talvez o professor Giovanni não estivesse pensando nisso quando pensou na mesa, mas eu vou me localizar, né, especificamente nessa dimensão da nossa realidade latino-americana. Falarei um pouco sobre o modelo substitutivo de importações como um modelo que configurou a forma de acumulação de capital nessa área, né, e o que significou a ruptura com esse modelo para as economias latino-americanas. Bom, então, iniciando propriamente o tema e resgatando algumas ideias do professor Milton Santos, para os que não
estão muito familiarizados, eu farei uma abordagem relativamente sintética dessa questão. Em primeiro lugar, a temática das metrópoles periféricas, as metrópoles latino-americanas e metrópoles do terceiro mundo, é uma temática que durante os anos 70 em particular, absorveu boa parte da reflexão de grandes pensadores, entre os quais o professor Milton Santos. A grande questão da temática das metrópoles periféricas dizia respeito a uma questão. Se observava que a modernização capitalista ela não conseguia suprimir o que se considerava então a economia da pobreza, ou seja, mesmo o desenvolvimento capitalista, né, se intensificando, aquela teoria, né, de que as etapas do desenvolvimento levariam a um resultado final de desenvolvimento nos níveis das metrópoles, não se configurou efetivamente, e a permanência dessa economia da pobreza, desse subdesenvolvimento estrutural, né, colocava em questão, portanto, o próprio poder do desenvolvimento capitalista. Portanto, a temática do subdesenvolvimento, da modernização capitalista e da permanência da pobreza é a grande questão que entra em pauta quando se discute a questão dessas metrópoles. O que Milton Santos coloca é basicamente que a natureza da urbanização desses países do terceiro mundo é diferente da natureza da urbanização dos países clássicos do desenvolvimento capitalista. E essa especificidade, que tem a ver com a sua história, com a história colonial e com toda essa configuração, faz com que, em grande parte, a permanência dessas estruturas econômicas, né, que ele chama de economia da pobreza, ou que posteriormente ele considera como o circuito inferior das economias urbanas, é, na verdade, um traço estrutural das nossas grandes cidades. Não, vai mais prático assim. Portanto, existe uma diferenciação clara entre o que seria o desenvolvimento clássico do capitalismo, do ponto de vista também da questão das cidades, e um desenvolvimento não clássico, seria o caso terceiro mundo. Segundo Milton Santos, não se trata de um mundo em desenvolvimento, mas de um mundo subdesenvolvido com suas características próprias e seus mecanismos fundamentais que é necessário demonstrar. É assim que ele vê inicialmente o problema. E a especificidade do espaço urbano na periferia, né, do sistema capitalista, do terceiro mundo, portanto, é caracterizado por disparidades estruturais, forte seletividade e instabilidade no que se refere à sua configuração. A partir dessa caracterização, Milton Santos considera, ao contrário do dualismo que então, na época, era muito frequente, né, a ideia de que existia um resquício de uma antiga estrutura que a modernização capitalista deveria progressivamente suprimir. Ele trabalha com a ideia de dois circuitos na economia urbana, ou seja, um sistema, né, subdividido em dois subsistemas. Um circuito superior, caracterizado pela economia moderna, capitalista, dos grandes monopólios, e um circuito inferior, marcado por essa economia da pobreza, que habitualmente veio a ser considerado como um setor informal. E Milton Santos questiona essa denominação por vários motivos, né? Mas sobretudo porque ela não seria capaz de dar conta dessa imbricação entre os dois circuitos. Ele considera, portanto, que a cidade não pode ser estudada como uma máquina maciça, né? É preciso entender as diferentes configurações internas, que o circuito superior da economia urbana ela é basicamente vinculada à modernização capitalista, ligada aos monopólios, aos grandes monopólios, e o essencial de suas relações ocorre fora da cidade e fora da região, ou seja, é conectada com processos exógenos, né? O circuito inferior, por outro lado, ele também é resultado da modernização, ao contrário do que na época se discutia muito, né? Não se trata de um resquício de formas passadas, mas na verdade uma configuração estrutural que anda junto, para e passo, ao processo de modernização. E esses dois subsistemas, o circuito superior e o circuito inferior da economia urbana, formam um sistema contraditório, com relações recíprocas e que respondem de forma desigual aos processos de modernização capitalista.
E algumas questões surgem daí. Por exemplo, uma questão de ordem teórica extremamente importante, mas também política, diz respeito, afinal, os processos de acumulação primitiva, ou a reposição de espaços de acumulação primitiva, dizem respeito a uma característica estrutural do sistema capitalista na América Latina, no terceiro mundo? Em que medida é necessário pensar o desenvolvimento capitalista em sua dimensão espacial? E por fim, ele considera que, cada vez que no centro do sistema capitalista mundial, os subsistemas econômico, social, político, cultural e seus respectivos suportes criam novas variáveis, como novas configurações produtivas ou de consumo, ou renovam variáveis do passado, a projeção do sistema mundial sobre os espaços dependentes toma formas diferenciadas, formas diferentes. As forças nascidas, por exemplo, no período do grande comércio, e aí ele situa dentro das ondas longas, né, de acumulação de capital, está situando, obviamente, o período do capital mercantil, como depois do capital industrial, da grande indústria e do atual período tecnológico. Essas grandes ondas têm repercussões peculiares, né, nos países periféricos. Então essa é uma marca muito forte da reflexão de Milton Santos. Essa ideia dos ciclos longos de acumulação de capital. Ele considera que as modernizações atuais, e aí ele se refere obviamente ao período em que escreveu O Espaço Dividido, mas é extremamente interessante ver que a formulação de Milton Santos permanece ainda, né, hoje, várias décadas depois, muito conectada com a questão da tecnologia e das mudanças tecnológicas que o capitalismo introduz, né, e com as suas repercussões. Mas eu diria até que esse é um recorte muito forte na teorização de Milton Santos. E nesse sentido, ele considera que, talvez pela primeira vez na história, né, nesse ciclo longo que se configura após a Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez na história dos países subdesenvolvidos, diferentemente do período de acumulação mercantil, né, ou mesmo da grande indústria do século XIX, duas variáveis elaboradas no centro do sistema capitalista encontram difusão generalizada nos países periféricos. Ele considera fundamentalmente a informação e o consumo. Nesse sentido, no que concerne ao espaço ou às configurações espaciais, nesse espaço periférico, as repercussões desse novo período histórico são múltiplas e profundas para os países subdesenvolvidos. Por intermédio de suas repercussões, elas são, ao mesmo tempo, geradoras de forças de concentração e forças de dispersão, cuja atuação define formas de organização do espaço. Se nós pensarmos essa discussão de Milton Santos, tomando os processos recentes que nós vemos na economia brasileira, onde as grandes metrópoles sofreram um processo de deslocamento de atividades, sobretudo atividades industriais, para outras áreas, né, ou em regiões metropolitanas, ou em novas áreas de expansão industrial, essa caracterização que ele faz é efetivamente muito, digamos assim, lúcida do ponto de vista de tentar entender que há processos de concentração e desconcentração de atividades econômicas e, portanto, mobilização de mão de obra, deslocamento de mão de obra, concentração e desconcentração de mão de obra dentro do espaço nacional. Quanto à natureza dos dois circuitos que Milton Santos discute do espaço dividido, ele considera que, enquanto que o circuito superior ele permite uma certa difusão de informação e consumo para um pequeno grupo da população, uma minoria privilegiada de altas rendas, portanto criando um espaço privilegiado para a população, né, que concentra a maioria do rendimento, né, no espaço urbano, especificamente, que é o assunto que ele coloca. Essa sociedade urbana é uma sociedade urbana profundamente marcada pela segregação espacial e pela desigualdade no acesso à informação e consumo, decorrente, obviamente, da distribuição da renda. Por outro lado, um outro circuito, o circuito inferior, é exatamente aquele que se configura como o que não tem acesso, embora seja resultado desses impactos, mas não tem acesso a esses processos, plenamente a esses processos de modernização, mas estão conectados de forma dependente a eles.
Essa ideia do Milton Santos, ela é muito forte, ela ajuda a entender muitas questões que nós encontramos hoje na realidade, né, das grandes cidades, das grandes metrópoles latino-americanas, e eu tomo como base, claro, o Brasil, né, e a experiência de Fortaleza, mas que certamente pode ser, né, pensada para o conjunto, né, da América Latina. No entanto, apesar da contribuição de Milton Santos ser extremamente instigante, ela tem algumas debilidades. Por exemplo, uma questão que é colocada no Milton Santos, no espaço dividido, diz respeito ao que ele considera que o circuito inferior é uma decorrência da insuficiência do circuito superior capitalista de absorver os contingentes de mão de obra devido à utilização de tecnologias capital-intensiva. Enfim, traduzindo, em princípio ele pensa no circuito inferior como uma sobra, como um excedente não incluído pelo processo de acumulação capitalista no centro, né, mais desenvolvido do ponto de vista tecnológico. Isso hoje se coloca como um problema, porque efetivamente o que nós verificamos nas cidades brasileiras é que não se trata apenas de incapacidade de absorver, como talvez mesmo tenha pensado no passado, mas efetivamente hoje o próprio núcleo moderno da economia, ela gera constantemente um excedente que não quer absorver, certo? Por outro lado, outra insuficiência que merece uma correção, né, crítica no trabalho do Milton Santos, diz respeito ao fato de que ele não incorpora, e é claro, essa obviamente é uma debilidade perfeitamente justificável, né? Quando Milton escreve, ele não tem ainda os elementos, né, mais agudos da crise do capital e sua reestruturação. Ele consegue colocar alguns elementos da longa onda de acumulação pós-Segunda Guerra Mundial, mas ele não tem ainda os elementos mais agudos da crise. Portanto, não se pode, né, exigir isso dele. Mas, de qualquer maneira, ao incorporar essas variáveis mais agudas da reestruturação, certo, algumas coisas da contribuição de Milton Santos são alteradas. O terceiro ponto é uma debilidade que deve ser corrigida com pesquisa, e aí a pesquisa empírica e os trabalhos de grupo e de esforço de pesquisa são fundamentais, é que a anatomia dos dois circuitos que Milton Santos desenhou, né, ela tem que ser reconfigurada. Por exemplo, quando Milton Santos pensava no circuito inferior da economia urbana, muito assemelhado ao setor informal, ele pensava na característica de flexibilidade, na característica de, né, sistemas de trabalho não formalizados, né, baixa utilização de capital, economia de capital fixo. E, no entanto, boa parte dessas características foram incorporadas pelo sistema mais moderno da economia capitalista, ou seja, o processo de flexibilização, né, incorporou algumas características que eu não teria assinalado como próprias do circuito inferior. Então haveria uma confluência, né, uma confluência entre os dois circuitos, então, portanto, temos que redesenhar essa anatomia. Além do fato de que Milton Santos, ao concentrar muita atenção na escala da reprodução da força de trabalho, portanto, ele dá ênfase à questão do consumo, né, e aspectos relacionados a esses padrões de consumo e sua espacialização, acaba deixando de lado o problema da produção e da exploração do trabalho. E, por fim, né, é preciso entender que há algumas outras debilidades que poderiam ser complementadas, né, a respeito desse processo de modernização ou reestruturação capitalista no espaço urbano, e diz respeito a outras questões, que é o segundo momento que eu vou falar agora, que alteraram radicalmente os modelos de desenvolvimento das economias latino-americanas. Bom, em que consistiria essa mudança radical a partir do processo de inserção das economias latino-americanas no processo, né, da economia global, essa inserção, com devidas aspas? O que isso traria de novo? Em primeiro lugar, nós temos que entender que o processo substitutivo de importações significou o fortalecimento dos mercados internos desses países. Ele foi posto de lado. A partir da década de 90, esse modelo ele já está fortemente em crise, sobretudo em função do processo de endividamento externo. Então, ele está fortemente debilitado e a ênfase, né, de participação nesse jogo global, né, que é colocado inclusive por uma série de mecanismos internacionais, pelo consenso de Washington, né, forçando a abertura comercial, que é o ponto, né, digamos assim, inicial da discussão dos países latino-americanos. Essa abertura comercial é o ponto de entrada de uma série de mudanças que ocorrerão
nessas economias e nessas grandes cidades. Por quê? Porque as grandes cidades latino-americanas, elas são, na verdade, grandes polos de acumulação de capital. São, na verdade, os polos centrais e primordiais desse modelo substitutivo de importações. Nós analisarmos, por exemplo, as grandes metrópoles brasileiras com características de hipercefalia e forte concentração industrial, isso fica bem caracterizado. Bom, com a substituição de importações posta de lado, e a ideia de produção para a exportação como nova estratégia para o investimento, algumas questões têm que ficar bem marcadas e vão ter impacto no espaço urbano e na vida das cidades. Em primeiro lugar, a busca de geração de superávites comerciais, com a política de produção para exportação e a ampliação de reservas, com a captação de fluxos de capitais internacionais, tem como finalidade principal garantir a conversibilidade da dívida externa desses países. Portanto, a abertura comercial e a conversibilidade para a garantia dos investimentos, dos fluxos de investimento e, ao mesmo tempo, para o pagamento da dívida é uma questão central para entender o que é que muda em relação à configuração das economias latino-americanas. Portanto, entender esse processo de deslocamento do modelo substitutivo tem muito a ver com a dívida do terceiro mundo. Em consequência desse novo modelo, a desregulação dos mercados de trabalho, e essa talvez seja a questão mais crítica, na busca de competitividade, é a palavra de ordem, a competitividade internacional. Me recordo, inclusive, de um famoso estudo que foi feito no Brasil sobre competitividade de setores da economia brasileira. Inclusive, foi um estudo realizado sob a coordenação do professor Luciano Coutinho, um estudo dos anos 90, que buscava exatamente identificar os fatores de competitividade possível para a economia brasileira, já na linha de inserir esse modelo que se deslocava da substituição de importação para a exportação, para estratégias de exportação e colocação no mercado internacional. Então, a busca de competitividade, a flexibilidade em relação ao mercado de trabalho e a queda nos níveis salariais passa a ser uma tendência geral em praticamente todos os grandes mercados de trabalho urbano. Então, nesse sentido, a globalização do capital, ela alterou profundamente as condições de distribuição e uso do espaço e do trabalho urbano nessas metrópoles. Num certo sentido, durante o processo de substituição de importações, as cidades em geral, as cidades latino-americanas e as metrópoles em particular, cresceram muito rapidamente. As taxas de crescimento demográfico se davam tanto por características propriamente demográficas, da expansão da natalidade, mas sobretudo pela absorção crescente de mão de obra que se deslocava de várias áreas e se concentrava nas grandes metrópoles. As metrópoles eram os polos de desenvolvimento por excelência do modelo substitutivo de importações. Bom, nesse sentido, as metrópoles eram caracterizadas pela centralização, e aí centralização também do capital, e polarização econômica, enfim, atraindo plantas industriais, infraestrutura econômica, instituições e fluxo migratório. Então você tem uma tendência à concentração. Nesse caso, mesmo com todo o processo de crescimento baseado no mercado interno, o circuito inferior das economias urbanas permanece crescendo. Essa é exatamente a reflexão de Milton Santos. Ele não desaparece, ele permanece bastante significativo. E também, grande parte da população em condições de pobreza. O que ocorre é que, na medida em que acontecem ajustes na economia mundial, e esse modelo sai de cena, pelo menos é fortemente enfraquecido, as condições do mercado urbano vão ser ainda mais deterioradas. Por quê? Porque as grandes cidades vão sofrer o deslocamento das plantas industriais e de uma série de atividades, gerando inicialmente, sobretudo nas mais industrializadas, um forte processo de desemprego estrutural. Isso é bem evidente quando nós analisamos, por exemplo, os números para a economia brasileira, que regiões mais fortemente desenvolvidas do ponto de vista industrial são aquelas que têm as maiores taxas de desemprego em regiões metropolitanas e urbanas. Geralmente em regiões onde o nível de desenvolvimento industrial é mais fraco, a taxa de desemprego cresce um pouco mais lentamente. Então, está diretamente relacionado a esse processo de perda
né, de empregos industriais, empregos desse setor típico da economia substitutiva de importações voltada para o mercado interno. Então, esse mercado de trabalho urbano ele é fortemente afetado, né, por esses ajustes. Inclusive, em investigações recentes, vários autores, né, latino-americanos têm colocado que esse processo de perda de centralidade das grandes metrópoles latino-americanas tem implicado uma forte polarização social. Essa polarização entre a extrema pobreza e uma grande concentração da riqueza, refletindo no espaço uma grande fragmentação e segregação espacial. Os geógrafos gostam de trabalhar com a ideia da segregação espacial como uma segregação do ponto de vista residencial. Não é? A ideia de que há espaços urbanos fortemente segregados segundo os padrões de rendimento. O que ocorre é que, se no passado essa polarização ela era bem mais visível, né, como contraste, hoje ela está muito mais multipolarizada dentro das cidades. Então, o que se observa é que essa polarização permanece, a segregação se acentua, mas ela agora se espalha em praticamente todas as cidades. Se observa isso em praticamente grandes cidades brasileiras e cidades latino-americanas. O desemprego aberto, por exemplo, né, que cresceu muito nas últimas décadas. A cidade de São Paulo chegou a ter taxa de desemprego de até 17%, né, da população economicamente ativa. E mais, no caso latino-americano, o desemprego aberto nem é um bom indicador, né, da pressão não respondida, né, de demanda por trabalho. Boa parte das nossas pesquisas hoje dão conta que uma parte do nosso desemprego é um desemprego oculto. Talvez essa seja a questão que mais relevante, né, nesse caso. O que vem a ser o desemprego oculto? Exatamente aquele, né, que não é o clássico desemprego da pessoa que está desempregada, portanto procurando trabalho, né, e não tem nenhuma ocupação. É o caso clássico do desemprego aberto. O desemprego oculto muitas vezes é ocultado pela condição de um trabalho precário. Ou seja, a pessoa tem um trabalho precário, um trabalho de pouca monta, de rendimentos extremamente baixos ou irregular. Portanto, é um trabalho, mas, no entanto, esse trabalho é apenas uma forma de sobrevivência que, na possibilidade de uma outra atividade, melhor remunerada, mais estável, certamente aquela pessoa deixaria aquele emprego. Então, aquela atividade. Portanto, o trabalho oculto, né, por precarização, ele é muito forte no caso do nosso desemprego. E o curioso nessa história toda é que o circuito inferior continuou crescendo, né, ele se expandiu ainda mais. Vocês terem uma ideia, poucas pesquisas no Brasil identificam o chamado setor informal, porque é muito difícil, né, caracterizar precisamente esse setor informal. Mas as que se arriscam assumem uma taxa média em torno de 45% a 55% da população ocupada vivendo na informalidade. Há quem estime valores maiores. Mas mesmo esse valor é extremamente significativo. Você considerar o desemprego aberto, desemprego oculto, mais a informalidade, você vai ver que o emprego formal, né, o trabalhador ocupado formal, ele na verdade é um pequeno resíduo nessa configuração. Bom, o importante na contribuição de Milton Santos é a ideia da integração entre os dois circuitos. Eles não estão separados. E, nesse sentido, pode-se dizer que o trabalho precário de hoje, o trabalho precário vinculado, né, a esse circuito inferior, ele tem uma forte vinculação, certo, com o processo de acumulação como um todo, inclusive o setor moderno da economia ou o circuito inferior. Talvez muito mais do que há 20 anos atrás, quando Milton Santos escreveu O Espaço Dividido. Essa questão, não é, da perda de centralidade das metrópoles também tem que ser pensada com certo cuidado. Por exemplo, no caso de algumas metrópoles nordestinas, no caso de Fortaleza, que é o terceiro polo de desenvolvimento industrial segundo os padrões de investimento da SUDENE, né, ou que foi projetado como terceiro polo de desenvolvimento industrial, esse caso, né, de Fortaleza, a desconcentração não se deu, né, para longe, né, da capital, mas se deu de forma concentrada, ou seja, se expandiu para a região metropolitana. Então, não há uma desconcentração total. O mesmo ocorre em relação a São Paulo, que vai, né, trabalhar em cima de dois grandes corredores, né, um corredor na direção de Campinas, outro de São José dos Campos, em função também de novos polos
novos empreendimentos tecnológicos. Então, a desconcentração ela também não é total, é uma desconcentração concentrada, como alguns autores colocam, que é um aspecto muito interessante. Ou seja, as aglomerações industriais elas não foram eliminadas, elas foram reconfiguradas. Né? Então, nesse sentido, há uma combinação de forças dinâmicas de concentração e de desconcentração para entender, né, essa geoeconomia, né, do capital em relação às metrópoles latino-americanas. Só para dar uma ideia do efeito disso sobre a desestruturação do emprego formal e alguns efeitos sobre o mercado de trabalho, tomando por base algumas regiões metropolitanas, como Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Salvador e São Paulo, ao longo da década de 90, tomando 89 e 99, né, de 1989 a 1999, houve um crescimento muito grande nessas regiões, né, metropolitanas, do tempo médio de procura por trabalho, refletindo exatamente essa tendência, né, de impossibilidade de absorção, né, da força de trabalho segundo os padrões anteriores. Então o tempo médio cresce, o tempo de procura cresce, o desemprego de longa duração cresce, né, configurando essa ideia de um desemprego estrutural nas regiões metropolitanas. Ao mesmo tempo em que isso ocorre, a gente vai ver também um grande deslocamento, né, de plantas industriais e outras atividades, inclusive atividades de serviço. Só para vocês terem uma ideia, a guerra fiscal que ocorre no Brasil vai fazer com que municípios vizinhos, né, venham a disputar recolhimento de tributos. É comum, por exemplo, que uma empresa que exerce atividade no município, uma atividade de serviço, pode ser de segurança, pode ser uma atividade em que ela precisa estar próxima ao seu mercado, ela, na verdade, não faça o recolhimento de tributo naquele município, mas em outro município vizinho, a poucos quilômetros, né, que dá uma isenção, né, uma redução de alíquota ou isenção, né, de imposto para aquelas atividades. Então, ela exerce a atividade efetivamente numa área, né, mas ela recolhe tributos em outro município, muitas vezes vizinho. Isso deu uma reconfiguração muito grande, né, do ponto de vista espacial, das empresas, né, dos recursos financeiros orçamentários dos municípios, né, e também da mão de obra. Um grande deslocamento dentro das regiões metropolitanas ou até entre regiões. O terceiro ponto, para terminar essa apresentação e mostrar como é que a gente poderia fazer um estudo detalhado, né, dessa ideia de retomada do modelo do Milton sob uma perspectiva, né, mais atual, eu selecionei um caso muito particular, né, de trabalho precário que é conhecido no Brasil todo. Eu vou citar números precisos de Fortaleza, mas que é bem conhecido, né, de todos nós. Para entender bem esse caso particular, eu vou falar um pouco sobre o contexto urbano de Fortaleza para os que não estão familiarizados. Bom, Fortaleza é a capital do estado do Ceará, uma metrópole periférica, tem aproximadamente 2,6 milhões habitantes. Tá? Já foi o terceiro polo industrial do Nordeste, nos anos 70, mas perdeu grande parte das suas indústrias ao longo dos 20 anos passados, sobretudo para áreas da região metropolitana. Portanto, além de indústrias que se deslocam do Sudeste para o Nordeste, o próprio deslocamento da área, né, da capital para uma área próxima, uma região metropolitana próxima, também ocorreu, né, nessas cidades. Apesar disso, ainda é uma cidade que possui alguma centralidade. Uma cidade que é marcada por profundas desigualdades, né? São cerca de 700 mil pessoas vivendo em favelas, né, ou em habitações precárias, segundo da IBGE. E a produção, né, de lixo urbano, certo, passa a ter um papel muito significativo. Claro que os padrões de consumo também influenciam na produção desse lixo urbano, porque o meu estudo de caso é o caso dos catadores de lixo. Né? No Brasil, só para dar uma ideia de como esse mercado, e aí a ideia do Milton Santos é muito forte, de articular o circuito superior e o circuito inferior. Esse mercado de tratamento e reciclagem de lixo urbano, segundo estimativas do IBGE, representa um mercado de 1,3 bilhões de reais. Né?
e que é praticamente monopolizado por 500 empresas que fazem todo o tratamento de reciclagem desses resíduos. Tá? Ao lado disso, na medida em que a ocupação, né, precária, medida pela informalidade, a falta de uma estatística melhor, em Fortaleza gira em torno de 55,38% de população ocupada na informalidade, segundo dados de pesquisa domiciliar de julho de 2007. Né? Então, essa informalidade, uma taxa de desemprego aberto crescente, é talvez uma tendência particular de Fortaleza, mas que pode ser generalizada para as grandes cidades brasileiras. Mesmo quando o desemprego aberto se estabilizou, né, mesmo quando o desemprego deixou de crescer, sobretudo nos últimos 4 anos, ainda assim, as taxas de ocupação informal permaneceram crescendo. Né? Aí, certamente, dentro daquela linha que Milton Santos considerava como incapacidade do setor moderno de absorver todo o contingente de força de trabalho. No caso dos catadores de material reciclado, se estima que são de 6 a 8 mil pessoas catando material reciclado ou lixo urbano, né, em Fortaleza. Muitos desses catadores de lixo, e aí a questão do espaço urbano fica bem evidente, né, para a gente pensar esse processo de precarização do trabalho a partir dos catadores de lixo, fica bem evidente como o espaço urbano é alterado, né, por essas configurações. Muitos desses catadores se tornaram moradores de rua. Passaram a morar na rua simplesmente com o objetivo de otimizar o trajeto entre os pontos de coleta e os pontos de deposição ou os pontos onde ficam os deposeiros, que são aqueles intermediários que compram, né, o material. Então, isso por si só já modificou, né, o espaço e a paisagem urbana. Desses catadores que passam a morar na rua, né, 60%, né, dos moradores de rua na área central de Fortaleza são catadores de lixo. Né? Então, essa caracterização de forte presença, né, de catadores, população que não consegue se inserir no mercado de trabalho, senão de uma forma extremamente precária de trabalho, tem muito a ver com hoje o que caracteriza as grandes cidades, essa visão imediata de grandes problemas que a gente encontra. Grande parte desses catadores são pessoas do sexo masculino na idade ativa, ou seja, entre 20 e 45 anos, portanto, no auge da sua capacidade de trabalho. Eles trabalham com um instrumento extremamente simples de trabalho, são carroças, né? Na verdade, são carroças feitas com pneus velhos de carro, né? E que carregam uma quantidade enorme, né, de resíduos, em alguns casos mais extremos, que chegam a carregar 150 quilos, né, de resíduos, que são puxados por homens e por mulheres. As mulheres em menor percentual, mas também presentes nessa atividade, muitas vezes acompanhadas inclusive de crianças. Você tem aí, na verdade, um problema social de extrema gravidade, também inclusive, né, fragiliza a infância. Essa presença das mulheres entre os catadores, ela é muito mais forte quando se pensa nos bairros, né? Em muitas cidades, e não é muito diferente de Fortaleza, a área central e as áreas mais nobres, né, portanto a segregação espacial tem uma dinâmica muito própria também na questão do lixo, né, do resíduo sólido, são áreas mais centrais da cidade e que exigem grandes deslocamentos em relação aos pontos de depósito. Geralmente quem faz esse trajeto são os homens, né? As mulheres geralmente trabalham dentro do raio do bairro, né, e deslocando para os pontos de depósito. Os homens fazem, portanto, os percursos mais longos, né, e, portanto, pegam o melhor, né, lixo urbano das áreas centrais, papelão, plástico, enfim. São 76% dos catadores do sexo masculino e cerca de 24%, né, do sexo feminino, que é um contingente muito grande de mulheres nessa atividade precária. A maior parte dos catadores, eles estão naquela faixa etária, na periferia,
né, até os 45 anos, com forte presença, né, na faixa entre os 20 e os 25 anos, que é o alto percentual, em torno de 30% do total. Portanto, uma mão de obra jovem. Né? A grande maioria desses catadores, esse talvez seja o dado mais interessante, porque ele ajuda a entender o surgimento dessa atividade, que é uma atividade relativamente nova. A ideia do coletor de garrafa, de papel, é antiga, isso sempre existiu nas cidades brasileiras, mas é uma coisa muito residual. A maior parte desses catadores entrevistados, e há uma pesquisa realizada em Fortaleza com os catadores, indica que a maioria deles, cerca de 75%, entrou nessa atividade nos últimos 10 anos. Ou seja, você tem aí uma relação muito forte entre o processo, né, de, digamos assim, debilitação do mercado de trabalho urbano nas grandes cidades e, ao mesmo tempo, o crescimento de algumas atividades. Eu me situei apenas nessa, como exemplo. Né, e é o caso dos catadores. Cerca de 75% estão nessa atividade nos últimos 10 anos, que coincide exatamente com o período, né, de crise do mercado de trabalho urbano nessas grandes cidades. E, é claro, não poderia ser diferente. O fator principal enumerado por esses catadores, motivo por exercerem a atividade, é, claro, a questão da falta de oportunidade de trabalho e emprego. Né? Os níveis de ganho, né, monetário são muito baixos. Então, eles se situam em grande parte, que se pode considerar, né, linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza, e embora o trabalho seja extremamente sacrificante. Né? Um grupo muito pequeno consegue atingir valores para grandes quantidades de material coletado acima de R$60 por semana. Né? Poucos, menos de 30%, conseguem atingir esse percentual. Geralmente é a parcela da mão de obra, que é a mão de obra masculina, que consegue ter acesso aos pontos de geração de resíduos sólidos mais lucrativos. Né? E para concluir, né, eu separei algumas declarações que foram registradas na pesquisa realizada por catadores em Fortaleza, que são muito ilustrativas, né? Não geram nenhum otimismo, infelizmente, mas muito ilustrativas dos problemas que se encontram hoje no espaço urbano, devido a essa forte polarização, segregação, a partir, né, da perda de dinamismo das nossas grandes metrópoles. Declaração de um catador, né, talvez até por conta de tanto contato com essa realidade, né, veja até de forma minimizada. Ele diz assim: a minha família acha bom eu trabalhar na reciclagem. A gente acha coisas, acha brinquedo, acha até televisão. Eu levei um brinquedo para o meu menino, ele ficou tão alegre. E a minha televisão eu achei na rua, mandei consertar, estou assistindo nela até agora. Marcos, 30 anos. Tem um outro, né, catador, que fala o seguinte: eu só venho para casa no final de semana. Às vezes eu durmo na pracinha da Gentilândia, local da cidade. Às vezes durmo lá na Pague Menos, depois do Frotão. Interessante é que no depoimento você vai fazendo a geografia da cidade, né, os trajetos urbanos. Às vezes tem um vigia que pastora o carro dele, na verdade a carroça, né, lá no Banco do Nordeste. Eu encosto o carrinho e entro para dentro e durmo. Mas dormir mesmo eu não durmo, porque tem gente mal que toca fogo na gente. Aí ele descreve, né, os temores de dormir no local. Às vezes até uma certa contradição no discurso. Ele diz que dorme, mas ele diz que não dorme. Né? E ele também tem esse problema da violência. Né? É uma dupla violência. Ele está violentado porque está naquela condição e ele sofre a violência, né, mais dura, né, de correr o risco de ser mutilado. Outra declaração que mostra também, né, os problemas desses trabalhadores, um contingente bem grande. Ele diz o seguinte: às vezes a gente fica na beira-mar, a região litorânea da cidade, toma banho de praia, parece bem romântico. Tem gente que dá comida quando sobra nas barracas. Tomamos uma birita, dormimos lá mesmo. Eu bebo, mas só de vez em quando. Estou tomando até agora, é porque eu pensava que ia chover. Aí comprei um celular. O celular lá em Fortaleza é uma garrafinha de plástico com cachaça, tipo celular.
Mas aí parou de chover, eu parei de beber. Aí mais tarde, se chover, eu começo a beber de novo. Mostra também a dependência muito forte de calóricos desse tipo, que é tradicional na classe trabalhadora, sempre foi historicamente, obviamente pela carência, né, de ter acesso a alimento. Na situação, portanto, eu vou terminar por aqui, de precarização do trabalho, eu tomei o caso mais extremo, talvez existam outros, né? Eu tinha preparado, na verdade, uma apresentação do caso dos trabalhadores industriais da região metropolitana, né? Mas esse caso dos catadores é muito exemplar, porque há alguns anos atrás eles não existiam nessa quantidade, né? Então, as nossas grandes metrópoles passam por uma severa crise. O processo de globalização desmontou, bem ou mal. Se o modelo substitutivo de importações voltado para o mercado interno gerava exclusão, exploração, certo? Mas, bem ou mal, existia uma configuração do espaço urbano que permitia absorver, pelo menos parcialmente, né, esses processos no que se respeita ao mercado de trabalho. Contudo, a situação presente, são dados dessa década, né, a situação presente é de uma forte crise, né, urbana e social, né, nas nossas cidades. E isso pode ser encontrado em praticamente todas as cidades, mas com muito mais ênfase nas grandes cidades. Ou seja, a crise urbana hoje é a crise das grandes metrópoles. Uma crise de precarização do mercado de trabalho, de forte pobreza e exclusão social e forte segregação. Por quê? Porque as cidades têm grande concentração de riqueza e essa concentração apenas se acentuou nos últimos 10 ou 20 anos. Bom, eram essas considerações sobre essa experiência e repasso a palavra então ao coordenador da mesa. Obrigado. Obrigado aos dois expositores. Vamos passar imediatamente para o debate. E dado o adiantado da hora, eu vou propor uma rodada de perguntas. Até porque, no caso de perguntas para a Úrsula, eu vou ter que traduzir a pergunta e depois traduzir a resposta, que vai tomar um certo tempo. Eu só pediria as pessoas quando viessem, vou deixar esse microfone para poder manter os dois aqui, vou deixar esse microfone nesse canto aqui. E a pessoa fale e se apresente, por favor, para que a gente possa saber e eles possam também responder pelo nome, tá bom? Primeiro. Professora Úrsula, meu nome é Edilson. Eu gostaria de cumprimentá-la pela morfologia do trabalho que você fez e, objetivamente, saber o seguinte: nesse quadro que a senhora terminou com o anúncio de um otimismo, qual é o lugar do projeto político? Porque, por si só, ainda que haja um domínio do conhecimento criativo desse cyberproletariado, se não houver projeto político, me parece difícil de sairmos dessa equação. E para o professor, gostaria de saber o seguinte: essa população que cata lixo não está no limiar entre uma população estagnada, para lembrar aquela categoria do Marx, né? Porque se não fizerem isso, farão o quê? E para onde vai o resultado desse trabalho deles? Eles são parte de uma cadeia. O que é que se faz com que eles catam? Obrigado. Boa noite, eu sou Valéria. Trabalho com Sociologia da Educação aqui na faculdade. E me chamou muita atenção, a partir da fala da Úrsula, que tipo de educação os trabalhadores precisariam ter para pensar a tal da criatividade, se é que é possível a gente trabalhar nessa perspectiva. Para o Meneleu, eu gostaria, um pouco na mesma linha que ele coloca. Então, existe uma alta concentração de capital nesse setor, porque se ele movimenta bilhões, se os trabalhadores são extremamente mal remunerados, né, os catadores especificamente, qual é a rede onde esse dinheiro se dilui e aonde não retorna especificamente para os trabalhadores?
Eu sou Denise, da Unesp, de Presidente Prudente, da Geografia. Vou direcionar principalmente para o professor Meneleu, né, que ele se aposentou como professor da UES e também como trabalha, né, na Prefeitura de Fortaleza. Eu queria saber, assim, do ponto de vista bem prático mesmo, se o poder público tem um trabalho específico com os catadores, né, já que o senhor apresentou uma pesquisa que está sendo feita e que ações estão sendo feitas para os trabalhadores. Eu não sei se eu falo em português ou em inglês. É para a Úrsula. Bem, eu vou aproveitar os vossos excelentes serviços de tradutores e vou falar em português, pode ser? São duas perguntas. A primeira delas é qual é a ideia que a Úrsula nos pode adiantar acerca, uma vez que falámos aqui bastante da criatividade, das qualificações e da forma como o sistema capitalista, enfim, tenta controlar essas potencialidades criativas da força de trabalho, quais as potencialidades, por um lado, quais as potencialidades da atividade académica e universitária e, por outro lado, que estratégias ou o que é que ela pensa acerca das estratégias internacionais, designadamente... Queres do quarto? Posso parar um pouco? Isso é uma primeira parte, ainda não acabei a minha primeira pergunta. Ok, essa é a primeira parte. Portanto, por um lado, o que é que ela pensa das potencialidades do sistema universitário em termos de terem ou não um contributo ou um papel a desempenhar nesse processo, não é? Nesse processo de desenvolvimento, de saberes, de competências, de qualificações, etc. E por fim, dentro da mesma pergunta, até que ponto é que as instituições internacionais, a começar desde logo pelo Banco Mundial, estão neste momento a usar estrategicamente a ação do saber universitário numa lógica que vai justamente ao encontro destas tendências neoliberais a que nós assistimos atualmente. Ok? This is the first question. A segunda pergunta era, digamos, no sentido de pedir à Úrsula se poderia, continuando, ela fez uma análise, diria, negra, mas ao mesmo tempo penso que realista, acerca das tendências do mundo laboral contemporâneo. O que é que ela teria a dizer quanto às formas de as estruturas, os mecanismos e as redes internacionais do sindicalismo e também as instituições internacionais, designadamente a OIT, por exemplo, que tem tido aí um papel importante. Eu estou a dar a oportunidade à Úrsula para acrescentar mais uma nota positiva. O que é que ela tem a dizer quanto às potencialidades, digamos, destes agentes, destes atores, quer o sindicalismo internacional na sua expansão de modo a adequar-se melhor a esta nova realidade? E se a visão dela acerca do trabalho atual do campo sindical é uma visão crítica? É uma visão crítica ou não? Não, são duas subdivididas internamente. Obrigado. Só uma pergunta para a professora Úrsula, desculpa a pergunta em português. Se tu tens alguma informação, alguma opinião sobre a nova
medidas de alteração na legislação trabalhista na China, medidas recentes. Bom, então até amanhã a professora vai pensar sobre essas questões e após o café da manhã ela trará a iluminação, mas não responderá as questões do Elísio. São 8 questões, então, infelizmente, eu vou pedir à mesa também que seja breve, então são pequenas notas e pílulas de sabedoria. Vamos começar. Can I do this in reverse order, please? Ela vai inverter a ordem das questões. The question about trade union strategies to respond to globalization very conveniently happens to be the topic of the most recent issue of the journal which I edit, which has a very wonderful article in it by Marco Santana, and which I recommend to you, which addresses some of these questions. Ela disse que essa pergunta, a estratégia do sindicato, a pergunta sobre a estratégia do sindicato veio a calhar, porque acabou de sair uma publicação dela, que inclusive tem participação aqui do professor Marcos, ela recomenda para vocês, tá? But to answer the question a little bit more concretely, I draw from my own experience. In the early 1970s, I was a worker in an unorganized industry, in the book publishing industry, and over a period of 6 years, we had 83 different strikes in 83 different publishers in order to organize the book publishing industry. This was an industry previously not organized, an industry of knowledge workers, mostly women, very badly paid, and I learned through that experience that trade unionism is about responding to restructuring. You need 2 things. It's not just about doing what is good. It's not just about organizing vulnerable workers and making good demands. It's also about winning. It's no use to have a trade union organization if you cannot win. So we won this struggle by identifying the groups of workers who actually had some negotiating power. The print workers, the warehouse workers, the workers in the newspaper industry where the unions were recognized. Fighting the global companies, it's very nice to have an idea. You can develop a solidarity with the workers in India and the workers in China, but first you have to be strong enough to win against your own employer where you are now. Without that, you have no trade union. Ela vai usar uma experiência própria dela para responder essa pergunta. Quando ela trabalhava na década de 70, ela trabalhava numa empresa que não tinha organização sindical alguma, era publicações de livros. E eles fizeram 83 greves para conseguir alguns direitos. Ela falou que principalmente mulheres mal pagas trabalhavam nesse setor. E ela falou que o sindicalismo é sobre reestruturação, que não adianta só ser uma coisa boa, você tem que ganhar. E não adianta a gente ficar solidário com as pessoas lá na China, lá na Índia. Você precisa fazer alguma coisa aqui, onde você pode. Primeiro. Right, the second question, going backwards, was about the policies of the World Bank. I will give you just one quick example, which is Turkey.
Turkey was told it could join the EU, maybe, and it could receive some aid to reform the education system from the World Bank, maybe, provided English was taught in all primary schools. A second European language was taught in all secondary schools. They reached certain targets for a qualification called the European Computer Driving License in all schools, that the universities should be reformed to allow the franchising of courses, not only from European universities but also from American universities, that the official qualifications which are issued by Microsoft, by SAP, by Wipro, by Cisco Systems, that these qualifications should all be taught and recognized in the education system. And this was a condition of receiving educational aid. And here I think we see a very clear strategy of creating a reserve of knowledge workers. Ela está usando como exemplo a Turquia, ela pergunta sobre o Banco Nacional, o Banco Mundial, perdão. Eles disseram que a Turquia poderia entrar na Comunidade Europeia e receber ajuda para fins de educação do Banco Mundial, desde que o inglês fosse ensinado em todas as escolas, houvessem mudanças na Constituição, qualificações oficiais fossem ensinadas e reconhecidas, que uma outra língua estrangeira europeia fosse também ensinada lá. Sim, e eles tivessem todas as certificações e ISO para poder receber esse tipo de ajuda. Então, basicamente, eles queriam mudar tudo, mandar eles. Padronizar, que ela falou bastante. Ela acha que é uma estratégia de controle mesmo da União Europeia. Ela vai falar sobre o controle do capitalismo na criatividade e no conhecimento. There is now a great movement in companies to do what they call knowledge audits and knowledge management. Está tendo um grande movimento nas empresas hoje em dia para fazer uma auditoria do conhecimento das pessoas. So the companies very clearly recognize that the profitability of the company depends on the knowledge of the workers, but simultaneously, while they are counting their assets, they are also introducing schemes among the workers. Things called total quality management, for instance, was very fashionable in the 1980s and the early 90s. The idea is that the workers, without payments, give ideas to management about better ways to do things. They ask the shop floor workers to come up with suggestions. As empresas reconhecem que o lucro depende do conhecimento dos seus funcionários. Eles estão armando esquemas como gerenciamento de qualidade total e coisas assim que surgiram na década de 90, e eles pedem para os trabalhadores darem ideias, para eles surgirem com a ideia, aí onde entra a criatividade deles. Então, eles estão dando gratuitamente as ideias e a criatividade deles para a empresa, que está se apropriando dessas ideias em troco de nenhum pagamento. So there is an explicit strategy of appropriating the knowledge of workers to use profitably. What is also very interesting was in the negotiations in the World Trade Organization, when they decided to include the international trade in services in the trade agreement, the most contested issue was the issue of free movement of intellectual property.
empresa se apropriando desse conhecimento dos funcionários e que nas negociações da Organização Mundial do Comércio, quando eles vão fazer algum contrato, o assunto que mais aparece é sobre a livre movimentação da sua propriedade intelectual. É uma das coisas que eles querem colocar. The developing countries all wanted a free movement of labour, and they lost. The developed countries all wanted free movement of capital and intellectual property, and they won. It was a very clear appropriation. Intellectual property, of course, includes things like the DNA of the rice which they grow in India. This kind of thing is counts as intellectual property, as well as the people's knowledge. Os países em desenvolvimento, eles lutaram para conseguir um livre movimento de trabalho e perderam. E os países desenvolvidos, eles lutaram para conseguir um movimento livre de propriedade intelectual e eles ganharam. A Valéria perguntou que tipo de educação, precisa de algum tipo de educação. I think I will try to answer this very quickly by saying that there is always a little bit of a contradiction about the education. In the 19th century, capitalism reached a stage when it needed a workforce which was literate and numerate. And in response to that, the states around the world provided free primary education to create a literate and numerate workforce. Of course, it had a liberatory potential for the people who learned to read and write and to calculate, but it also had a detrimental effect on the workers whose bargaining power depended on being the minority who had these skills. Tem uma contradição aqui quanto à educação, e o capitalismo chegou num ponto que ele precisava de pessoas à frente de trabalho, no século XIX, pessoas no trabalho que fossem alfabetizadas, pudessem contar e coisas desse tipo. E então eles forneciam esse tipo de educação básica, tá? Primária. Isso teria significado um avanço, na verdade, o fato de que o Estado acabou provendo esse tipo nesse sentido. Só que o que ela chama atenção é que isso, apesar de ser um avanço nesse sentido, isso foi sentido pelos trabalhadores como uma coisa que depreciava, que degradava um pouco também a sua organização de luta, porque ele dominava determinado tipo de qualificação de conhecimento. Então ela está chamando a atenção como tem essa contradição. Tem um lado que é de liberação, mas ao mesmo tempo a própria educação também pode trazer outro tipo de contradição para o próprio funcionário. So we have now reached a new stage in the technical division of labour, when it's useful in capital to have universalized technical skills of a more complex nature. But the contradictions remain. Still, it has enormous emancipatory potential for people who have access to these technologies, but also it has a destructive potential for the ability of workers to organize around these skills. Bom, vou tentar, eu vou precisar da ajuda aqui do professor agora. Nós disse que a gente chegou num novo estágio da divisão técnica de trabalho agora, que eles estão tentando ensinar habilidades tecnológicas universais, para que tenha justamente essa padronização. Aqueles que têm acesso à tecnologia dominam e estão inseridos. Quer dizer, ela se replica o que acontecia naquele período, porque, na verdade, agora tem uma certa generalização de qualificação, só que isso também acaba afetando outro tipo de trabalhador que acaba tendo